Para o cristão, o que é Big Bang e evolução? Muito bem, vamos lá. Quando surge essas perguntas de Big Bang, de evolução, de como surgiu a humanidade, muitos ateus, muitos debatedores aí da internet, pessoas que vão em debates, levam estudos, teorias, esboço aí para expor as suas ideias, as suas teorias, enfim. Quando eles fazem essa pergunta para ver o que realmente nós achamos desses temas, evolução, Big Bang, de como surgiu o ser humano, assim, para nós isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque nós acreditamos que de fato não existiu o Big Bang e de que a Terra não tem 13, bilhões de anos. Nós não acreditamos. Quando nós fazemos a teologia sistemática, a gente procuramos entender, estudá-lo, que a Terra não tem esse tanto de anos que a ciência, que os historiadores afirmam que a Terra tem. Portanto, na sistemática, a gente vai encontrar, principalmente na visão de Daniel, que os ateus e muitos não acreditam, a gente vai encontrar as 70 semanas e na Bíblia a gente vai encontrar fatos históricos de que o mundo só tem 6.000 anos, certo? 6.000 anos. Sim, muito bem, mas vamos lá. Sem religiosidade, né? Sem religião, sem nada pelo meio. Vocês, como ser humano, como vocês agem com as pessoas, a maioria das pessoas, incluindo ateus, que fazem essa pergunta da teoria da conspiração? Como vocês agem? Qual a resposta vocês dariam para o mundo em geral, para todo ser humano, que vocês dizem que foi Deus que o criou? Tira essa história de religião e tira, digamos que algo que vocês acreditam. Muito boa sua colocação, muito boa sua pergunta. Assim, a gente cria um vínculo quando se fala a respeito da fé. A nossa base ela é fundamentada nas escrituras sagradas. Embora ela tenha sido escrita por homens, mas a gente acredita e sente que ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, eu quero deixar bem claro, né? Quando a gente se lê na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, a gente vai ver lá o seguinte, que visto como na sabedoria humana, aliás, na sabedoria de Deus, o mundo não reconheceu a Deus, né? Pela sabedoria. Então, aí já é uma resposta bem clara para todos aqueles que não acreditam no seu Criador, embora eles não acreditam, mas eles foi criado pelo ser. A gente se lidar com esse tema de que nada pode nos afetar. A nossa fé, a gente tem que se basear nas Escrituras Sagradas, porque tudo que ela diz condiz o que nós sentimos, condiz com que nós realmente acreditamos que um ser existe. Então essa teoria, eu disse que não vejo nenhum problema em relação se todos estivessem de acordo com o seu Criador. Então, não é nós que criamos problemas, não é nós que criamos dúvida na mente das pessoas, são as próprias pessoas de não encontrar o seu verdadeiro lugar. Mas que lugar é esse que vocês falam? Que lugar é esse? Assim, vocês dizem que existe um céu, não é isso?
onde os fiéis vão morar com Deus. Embora o tema não seja relacionado a esse tipo de pergunta, mas eu quero deixar bem claro e para saber, né, até para o mundo saber que os religiosos, né, vocês acreditam em uma atividade, em um céu que vão não sei para onde, enfim. Porque tem muitas pessoas hoje, digamos que em dúvida, sem saber o que fazer. Mas a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa história de vida nos deixa bem claro que a Terra tem milhares de anos e que existiu o dinossauro e que teve o Big Bang e a evolução. Então, existe essas desavenças entre os cristãos e os não cristãos. Os que creem que existe um ser e os que creem que não existe um ser divino. Como vocês explicam essa morada que vocês irão morar? Como vocês vê tirando a Bíblia? Ok, você falou tirando a Bíblia. Pronto, eu não vou colocar a Bíblia para nós podermos crer. Eu vou colocar fatos reais de que realmente nós provamos a existência divina do Criador. De que a Terra ela tem 6.000 anos, 4.000 anos de Adão até Jesus, de Jesus até nós, 2.000 anos. Entretanto, nós acreditamos sim que existe um céu em que os fiéis morará com Cristo, aquele que nos salvou. Acreditar nesse ser é acreditar que a natureza ela sempre nos dará uma luz, uma resposta de que ela não foi feita do nada, que ela não surgiu do nada. A gente for ver cada lugares bonitos, paisagens, a gente vê que um dia certo ser fez isso para a humanidade, para o ser humano, que somos nós. E nós sentimos que quando chegamos numa paisagem tão linda, que ali parece como se a gente já tinha visto algo no nosso antepassado. Por quê? Porque Deus criou o paraíso, o jardim do Éden, para a humanidade. Embora a humanidade tenha caído, tenha desobedecido a Deus, mas dentro de cada ser humano existe um espírito em que ele sente, embora ele não saiba explicar, é inexplicável, por causa do pecado, por causa do afastamento do homem para com Deus. Mas a gente sentimos, e isso nos traz, à luz das escrituras sagradas da Bíblia, a entender que nós viemos de um paraíso que nós perdemos e que será possível recuperar através da nossa reconciliação e nossa confissão a Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, é um lamento, é lastimável em dizer que muitas pessoas estão criando as suas próprias teorias para acreditarem em ateus, em teólogos, em filósofos e em outros que não têm base de nada e que buscam suas próprias teorias a afirmarem que Deus não existe. Muito bem, esse era o debate de hoje que tivemos com Zé Filho Carvalho, né? Muito bem a sua participação, quero agradecer muito aqui pela sua participação, tá? E você aí que estava em dúvida em relação ao que os cristãos pensavam sobre a teoria da evolução, ele explicou basicamente mais baseado na sua fé, né? Ele não falou muito, como diz os ateus, eles não falam muito porque eles não sabem o que é evolução, tal, enfim, da teoria e da conspiração, enfim. Mas, como a gente sabe, que os cristãos sempre falam isso. Mas se realmente tocou em você, é basicamente isso, tá? Embora nós não queremos explicar sobre a teoria da conspiração, a evolução,
sobre Big Bang, a gente sempre tem resposta para darmos de que essas coisas não têm sentido. E a resposta está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Que o mundo não conhece a sabedoria de Deus. Jamais. Portanto, a resposta é obedecer a Deus e a sua palavra. Que Deus abençoe você que ficou comigo neste vídeo até o canal, neste simples debate.